Boa noite, queridos, boa noite, queridas, boa noite, querides. É um prazer imenso, enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Olha que coisa maravilhosa, chegando ao fim de 2022. Estamos conseguindo finalizar esse ano, né, em grande estilo, com vitória, com alegria. Estamos finalizando esse nosso ano. E, com isso, nós estamos também iniciando a nossa terceira jornada psicanalítica. Jornada essa que surge ali em 2019. Né? A princípio seria presencial por conta da pandemia, do advento da pandemia do Covid-19. Ele se torna um projeto online e deu super certo. Aquilo que seria pequeno no Rio de Janeiro se torna um evento assim espalhado pelo Brasil, pessoas até de outros países. E então nós vimos que o negócio deu certo. 2021, né? Em 2019 nós falamos sobre masculinos e femininos, a clínica dos novos paradigmas. Em 2020 nós trouxemos aliás, 2020, desculpa, 2020. Em 2021 trouxemos o pai da ordem, né, Tota e Tabu, e esse ano nós estaremos debatendo política e sociedade a partir da psicanálise, trazendo como livro tema de fundo, né, a Psicologia das Massas e Psicologia do Eu, de Sigmund Freud. Então, esse ano, com a parceria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidades, o LEGESEX, laboratório da qual eu faço parte, universidade da qual eu tenho o prazer de fazer parte. O tema da nossa jornada, que se inicia hoje, é Psicanálise, Sociedade e Política, a transindividualidade primordial do inconsciente. Você já me conhece, para quem não me conhece ainda, sou Jairo Carioca de Oliveira, sou psicanalista, teólogo, estou ali como participante no Fórum do Campo Lacaniano de Nova Iguaçu, sou mestrando em educação pelo programa de educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou pesquisador da Legesex. E trago comigo, né, sou um dos organizadores desse evento. Vou trazer comigo também o meu querido amigo Ronald Lopes, que também é um organizador desse evento junto comigo. O Ronald, que é historiador, psicanalista, né, faz parte também ali juntamente com a gente no Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidade. E eu tenho um prazer imenso de ter o meu amigo Ronald em todas as jornadas, na primeira, na segunda, né? E agora comigo também na terceira jornada. Boa noite, querido amigo. Boa noite, Jário. Boa noite a todos, todes. Então, Jário, muito obrigado aí pela essa apresentação. É um prazer estar aqui, né? Pela terceira vez. A gente que Na tem aí primeira você foi palestrante, né, Ronald? Na exatamente. primeira e na segunda. Aí agora me deu um descanso, né, Jário? E agora você vem como organizador comigo. Eu fui Exato. palestrante na primeira jornada também, né? Na segunda foi você, nas duas, quer dizer, e na terceira a gente vem aí como organizador. Sim. Então, a gente preparou várias coisas, né, nessa terceira jornada. A cada dia melhor, cada edição que passa, a gente vai aprimorando a essa jornada, né? E agora, mediante o amparo, né, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, que fica ali em Seropédica, também nos dando esse apoio, né? Então, achei muito bacana esse apoio, né? A gente fez também, o Jário me acompanhou lá no curso Defasagens Culturais, que foi o mês de combate ao racismo, né? É, Isso, da passamos, Universidade Federal Rural, né? exato, passamos o mês aí de novembro todo falando ali sobre defasagens culturais, os impactos do racismo na rebeldia do desejo, diante da rebeldia do desejo da morte, né? Falamos ali de rituais fúnebres, sepultamentos, de escravizados, cemitérios, enfim, toda essa parte da morte, né? Eu sou também. Por que a gente falou lá da morte, né, já? Porque
a gente também vem lá do Grupo Áfricas, que é um grupo de pesquisa, né, coordenado pelo professor Washington, lá da UERJ. Então, a gente é pesquisador de lá também. Então, a gente trouxe todas as questões ali, África e Brasil unidas, né, digamos assim, numa mesma perspectiva, né, uma perspectiva decolonial, inclusive, e fizemos esse curso em 4 aulas, né, que acabou na semana passada, inclusive. Eu agradeço a todo mundo aqui, né, que está aí assistindo a gente e começando a nossa jornada, que vai ter Ana Laura Prats, né, vai ter Gilda Pitombo, vai ter Christian Dunker, quer dizer, vai ter um pessoal Nomes aí peso aí. potentes. Ô, Ronald, Exato. a gente não pode esquecer também que nós temos a nossa amiga Rosângela Ramos, que está dando apoio nos bastidores, né, como tutora nos grupos de WhatsApp, em relação a esse, tanto ao curso de defasagem, quanto a essa nossa jornada psicanalítica. Então, vocês que estão aí no nosso grupo, na dúvida, dialogue com a Rosângela. E, gente, isso não aconteceria sem o apoio da nossa querida professora, coordenadora da LGSEX, Jonas Alves. É a nossa professora, é a nossa coordenadora e quem dá todo, né? Quem trouxe, na verdade, a jornada psicanalítica para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro foi a professora Jonas. Então, sem ela, nós não estaríamos aqui com esse apoio todo que estamos tendo hoje, tá? Como é que nasce esse nosso tema? Toda jornada a gente pensa um tema que dialogue com aquilo que veio acontecendo ao longo do ano. Se lá na primeira jornada os temas eram sobre masculinidades e feminilidades dentro da pauta da sociedade, e na segunda jornada o tema era sobre a questão do patriarcado, nessa jornada o tema é exatamente sobre política e cultura e sociedade, né? E aí, Ronald e eu pensamos um texto que eu vou estar lendo para vocês agora, que vai surgir no diálogo com Lacan, quando Lacan escreve o seguinte, no seu texto sobre política, o Lacan responde assim, ó, que antes renuncia a isso, exercer a psicanálise, quem não conseguia alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época. Então, a partir disso, Ronald e eu escrevemos um texto, Odor Fétido. As notícias são avassaladoras. A Primeira Grande Guerra acabou em 4 anos. Deixou um rastro de morte e destruição com atrocidades inimagináveis. Inventaram bombas venenosas que não matavam, mas mutilavam e adoeciam. Criaram armas que exterminavam populações inteiras em alguns segundos. Com 37 milhões de mortos, um soldado austríaco certa vez disse: acredito que esta guerra, na qual ingressei como se fosse uma guerra de defesa e liberação, converteu-se agora numa guerra de agressão e conquista. Nesse difícil contexto austríaco, após a Grande Guerra, havia na mente do velho Freud uma marcante inquietação. Em março de 1919, Louis Andréas Salomé perguntou a Freud em que ponto ele estava na sua metapsicologia, cujas 5 primeiras partes ela já havia lido. Ainda redigindo a primeira versão do texto Mais Além do Princípio do Prazer, Freud prometeu a Salomé contribuições importantes caso viesse a sobreviver àquela trágica situação da Áustria. Informou que suas condições psíquicas e materiais eram precárias, mas as primeiras contribuições de sua metapsicologia estariam num texto chamado Além do Princípio de Prazer. Ele escolhe o tema da morte porque esbarrou numa curiosa ideia das pulsões, se obrigando a ler tudo que dizia a respeito dessa questão. Mas sem perder de vista a ascensão do nazismo e do fascismo na Europa, Freud ganha repertório analítico. Ele avança com suas reflexões sobre a morte e de como os efeitos da Primeira Guerra se integravam na vida psíquica do sujeito. É por isso que nasceu, a partir dessa reflexão, a obra Psicologia das Massas e Análise do Eu, publicada em 1921. Existe uma questão nessa obra. Ele diz respeito à identidade coletiva em torno de um ideal. O líder do nazifascismo é a transmutação da figura do pai da horda em pai ideal. O retorno dessas modificações que se fazem sem sujeito produziu restos projetados na figura do líder. É da ordem do contágio quando se escampa o slogan no Brasil: Deus, Pátria e Família.
em uma campanha eleitoral. Contaminação é essa que responde a demandas específicas de um fundamentalismo conservador que se pensa ultranacionalista. Suas bases residem no modelo de família chamada tradicional, que nega a existência de outros modelos. A identificação com o que estão supostamente em primeiro lugar, a extrema-direita, surge como uma proteção do perigo encarnado justamente pelos que vêm depois. É assim que Freud se dedica a pensar os mecanismos políticos de exclusão do estranho, posição que ele chama de Umerlit, e a memória do estrangeiro de si mesmo no sujeito se esvaindo em nosso tempo. A rejeição ao outro, o emprego da crueldade para com os grupos minoritários e de destrutividade de tudo que não é espelho. Nós, analistas, não podemos nos omitir de denunciar. É a partir dessa premissa, dessa leitura, que eu quero convidar aqui a professora que me dá a honra de abrir, né, o nosso evento. Estamos abrindo a nossa jornada hoje. Lembrando que ela segue hoje, né, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sempre no mesmo horário, das 20 às 21h30. No sábado, nós teremos um encontro pela manhã, um encontro à tarde e um encontro à noite, fechando com a Ana Lara Prates. Então, hoje, nós convidamos a professora doutora Rosângela Hilário, que é professora do Departamento de Ciências da Educação da Universidade Federal de Rondônia, da qual eu tive o privilégio de estar ali durante uma semana, participando ativamente de seus grupos de pesquisa, de todos os trabalhos importantíssimos que ela tem enquanto ativista. Líder do grupo de pesquisa ativista Audre Lorde e vice-líder do grupo de pesquisa de políticas públicas e gestão territorial da Universidade Federal de Rondônia. Hoje ela está debatendo o tema feminismo negro, racismo e sexismo. Por que meu corpo é sempre alvo? Também professora Rosângela, que é uma amiga muito querida, tá? Além de tudo isso, é minha mestra também, uma amiga muito querida, tem me ensinado muito dentro das questões ativistas, né? A partir dela, eu conheci autoras potentes como a professora Vilma Piedade, né? Foi ela que jogou o livrinho no meu peito e falou assim: lê isso aí, como quem lê uma cartilha, né? Olha o livrinho, Dororidade, né? Um livro, um conceito poderoso, Ronald. Ela pegou o livro, jogou assim, falou: lê isso aqui, Jair, você precisa ler isso aqui. Aí eu pego aquele livrinho fininho, doutora Vilma Piedade, conceito Dororidade. Então, por que iniciar um debate, uma jornada psicanalítica com uma ativista, dentro dessa temática de feminismo negro, racismo e sexismo, né? Alguém pode perguntar, porque esse tema ele nasce ligado exatamente ao modo como o debate racial, por certo tempo, foi ignorado pelo feminismo tradicional, sobre a ideia de um sujeito mulher pautado como universal, unicamente subordinado a partir das desigualdades de gênero. Então, entendendo como fundamental a crítica de mulheres negras a essa universalização, quando as mesmas colocam que o pertencimento racial é tão importante quanto o pertencimento de gênero, né? A doutora Rosângela me ensinou isso ao me mandar ler Bell Hooks, né? E a Bell Hooks fala isso. Tão importante quanto a questão de gênero também é o pertencimento racial, né? No combate das opressões, a partir da discussão sobre interseccionalidade. E aí ela vai falar, e é importante vocês ouvirem, doutora Rosângela, porque eu não me canso de ouvir, e ouvir e ver a potencialidade de meninas, né, de mulheres e meninas negras ali no seu entorno, criando, a partir da professora e doutora Rosângela, uma militância de jovens negras. Então, isso é importantíssimo. Eu quero lhe convidar, professora. Muito obrigado, boa noite e seja bem-vinda. Pois é, eu hoje estou num espaço que não é aquele que eu estou acostumada, eu estou meio perdidaça, assim, sabe? Bom, primeira coisa que eu vou dizer é que tudo que você falar, a gente tem que tirar 50%, que você é meu amigo, né? E nós passamos uma semana incrível, quase em simbiose, né?
eu carreguei você. Você trabalhou praticamente 23 horas e meia por dia, todos os dias na semana que você ficou aqui. Ainda ontem eu conversava com a Gisele sobre os documentos que ela vai enviar para você, enfim, da sua participação no gabinete dela, e eu dizia para ela, eu acho que das duas uma, ou ele vai efetivamente intensificar ainda mais, né, essas questões, esses debates, porque ele já gosta, ou ele vai desistir. Porque, além de tudo, a gente vai exigindo que você produza aquela coisa, né? Falei para a Jonas, eu falei, amiga, falei para o Jair, quando você chegar lá, você já chega com o artigo pronto. Ele não chegou, já mandei fazer 2 de castigo. E mandou assim... mesmo. E ela me deu a chamada, Ronald. É preciso respeitar os prazos. Eu sei bem disso, viu, professora? Não é? Precisa, porque senão a gente não avança. Mas, enfim, é um privilégio muito grande estar aqui. Eu estou fazendo, como eu já te falei, né, tudo ao mesmo tempo, e mudança, e final de semestre, e organizar o Audre Lorde para 2023 e terminar de organizar o pós-doc, mas deu certo. A gente começou metade na rua, aí o Januário chegou, que ele estava na feirinha, e aí abriu e já voltou para a feirinha. Eu não sei, feirinha na segunda-feira é um negócio para mim meio diferente, né? Mas se ele diz, né? Quem sou eu para dizer o contrário? Em relação à dororidade, eu acho que, no meu entendimento de pesquisadora, de ativista, né, e de alguém que produz em função das violências que o meu próprio corpo sofre, é o conceito mais literal, mais importante para as pesquisadoras do feminismo negro, porque a gente precisava... A Vilma foi sensacional, né? Eu tive o privilégio, olha, privilégio de fazer o lançamento do Dororidade em Pernambuco. E foi uma coisa sensacional, né? Porque a Kiara Ramos, que é uma amiga queridíssima, que é líder do Abaiomi Juristas Negras, ela me disse, não conseguimos pensar em uma pessoa que consiga traduzir de uma maneira tão simples e, ao mesmo tempo, tão sofisticada a dororidade. Então, você que vai. E aí fui. E aí eu dizia isso para a Vilma e me emocionei, porque eu disse, era preciso um conceito que pudesse traduzir a intensidade, a solidariedade e o compartilhamento das mulheres negras, sabe? Porque as mulheres negras, elas vão empurrando as famílias para frente e muitas vezes se colocando no que as mulheres brancas acreditariam que fosse um segundo plano, só que não. É uma alteridade que não é uma alteridade de aniquilar, porque existe uma confusão. Eu tenho lido muito sobre alteridade nos últimos tempos, porque eu estou fazendo uma disciplina que eu vou dar no pós-doc, né? E, assim, eu tenho entendido que alteridade não é sinônimo de aniquilamento da coletividade. Você tem que ter alteridade respeitando a existência do outro, as singularidades, etc. e tal. E isso é uma coisa que nós, mulheres pretas, não temos respeitado em nenhum momento. E tem uma coisa que é muito grave, Jairo, que é assim, ó, algumas de nós, né, começam a ter o mesmo pensamento da branquitude, que é assim, eu cheguei, agora eu vou comprar uma casa de 25 cômodos, depois eu vou comprar um carro de $500 mil, depois eu vou não sei o quê, vou à Europa pelo menos uma vez por... Não. As mulheres negras, quando elas chegam, o primeiro pensamento precisamos trazer mais de nós, porque a nossa existência nos espaços é uma existência muito solitária. E aí a gente só consegue se juntar na dor, né? Na dor de perder os nossos afetos, na dor de ver os nossos filhos e as nossas filhas
humilhados, destratados, subjugados, subalternizados, aquilo que a gente conversava, né? Eu, você e os meninos aqui em casa. É uma coisa extremamente difícil o equilíbrio entre você educar um filho, homem, negro, retinto, né? Com altivez e dizendo a ele a importância de resguardar a própria vida, né? O maior ato de resistência de um homem negro é permanecer vivo e ir tendo mobilidade para poder conquistar o direito de ter voz. Uma coisa que é básica para qualquer ser humano, menos para os homens e mulheres pretas. Então, eu penso que, a partir de Dororidade, combinada com o feminismo negro, eu achei a minha identidade dentro da academia, né? Porque eu não sou. Até porque aí a pergunta que você faz é extremamente provocativa nessa live, né? Por que os corpos como os nossos são tão perseguidos? Eu diria porque a altivez dos corpos negros incomoda. Eles só não são perseguidos se eles entrarem naquele sistema de aceitar o que é possível, de aceitar a vida possível, não a vida desejada. Então, a partir do momento que a gente começa a dizer, não, eu não quero a vida que vocês pautaram para mim, eu não quero estar nesse lugar aí que vocês estão dizendo que é o meu lugar, eu quero estar em outros lugares, eu quero estar em outros espaços, e que você começa a defender as suas ideias, você começa a defender os seus iguais, as suas iguais, e se incomoda, né? Porque o que é cobrado da gente é que a gente fique feliz com o que é oferecido. Só que não, né? Eu me lembro que quando o Igor tinha 5, 6 anos de idade, ele queria ser astronauta, depois ele queria ser juiz, e isso é um direito que todas as crianças têm que ter. Elas precisam primeiro sonhar, para depois realizar. Só que as crianças negras não têm esse direito. Então, por que os nossos corpos são perseguidos? Primeiro, porque pessoas como nós, como eu, como você, como o Ronald, a gente não se conforma com o que está proposto. Olha, a gente já aceitou você aqui. Agora você fica aí na sua, sirva como ponto de referência. Olha, tem um pretinho aqui. Olha, eu tenho até um pesquisador preto aqui no meu departamento. Eu tenho até... Não, não é isso. Nós não queremos que ninguém fale por nós. Nós não queremos que a nossa voz seja apequenada. Nós não queremos ser menor. Nós queremos ser do tamanho que merecemos ser. Eu li um texto sensacional. Você sabe, eu estou fazendo curso de letramento racial, né? E aí, de vez em quando, eu tenho que fazer umas provocações, porque senão não seria Rosângela Hilário. E aí, a semana passada, a provocação foi: quantos homens negros que você conhece que ocupam espaço de poder que são casados com mulheres negras? E aí, todo mundo ficou assim, um olhando para a cara do outro. Professora Rosângela, essa provocação do letramento racial foi aquele que eu participei, tive o privilégio de estar do seu lado, lá do jurídico, não, né? Do TJ. Ah, então tem que falar que é do TJ, que essa galera estava lá no TJ, né? É o TJ, exatamente. Tribunal. Imagina, a doutora Rosângela lá, estava lá os juízes, tudo confortável, a doutora Rosângela foi, eu estava ao lado dela. Eu falei, não é possível que ela vai fazer essa provocação. Claro que vou. Essa pessoa sou eu. E aquela foi só a primeira aula, nós já estamos na terceira. Né? Na primeira eu já fiquei assim, Ronald, eu fiquei boquiaberto, porque a senhora era a única mulher negra ali. Sim. Tinham 2 homens negros. Sim. Né? Inclusive o palestrante convidado e o juiz que fez a abertura. Mas Sim. mulher negra só tinha a senhora. Eu. E aí, nessa semana passada, eu disse, então, porque assim, parece que é uma condição sine qua non, né? Então, o homem negro, quando ele começa a alçar degraus, né? Que ele começa a subir um pouquinho. Olha a Duda aí. Oi, Duda, sua linda. O que acontece? Ele vai
ele tem que ter um relógio grande, um carro grande e uma mulher loura medicina. Aprendi um termo novo, loura medicina. Essa eu não sabia, não. Inclusive, aprendi com uma mulher branca. Então, se ela falou, está validado, né? Eu não posso falar, mas ela pode. Então, e assim, é preciso causar esse desconforto, porque não dá para falar de feminismo negro, não dá para falar de letramento racial, não dá para falar de igualdade, promoção da igualdade racial, sem ouvir, né, as mulheres negras e a solidão que elas têm que viver para poder reivindicar alguma coisa. Parece que as duas coisas não são possíveis, sabe? Eu dizia isso ontem, inclusive, numa conversa, né, de amigos, enfim, que ontem eu tirei domingo, Jairo, impressionante, você não acredita. Eu, Gisele, Júlio, marido da Gisele, e o Igor, tiramos domingo para não fazer nada. Gente, Gisele, para quem não sabe, né? Ela fala assim, Gisele, mas Gisele, para quem não sabe, ela é promotora, né? Procuradora da República. Procuradora da República, aquela que ficou famosa, a foto dela espalhou no Brasil inteiro, aquela que tem aquelas trancinhas dread, muito maneira, tatuagem pelo corpo todo, né? Aquela que não tem nada a ver com procuradora, só vai falar assim, não, isso não é no estereótipo de procuradora. Ou tem, não. né? E que, e que causou, né? Porque foi ali em Rondônia, um estado assim, uma tristeza a gente falar isso, mas um estado marcadamente pautado pelo nazifascismo bolsonarista, e ela vai lá, né, dialogar com alguns índios que ali estavam, né, professora? Os indígenas e os indígenas também que os estavam, paradistas. os indígenas que estavam sendo ali capitaneados por essa força nazifascista para fazer ali o movimento e tal, e ela foi lá explicar que eles ali não tinha nada a ver com esse grupo de cá. Vocês não combinam. Esse aqui é agronegócio, quer retirar a terra de vocês e tal. E aí ela sofreu ameaça de morte. Enfim, né? Tá Gisele está andando com segurança, escolta, por conta disso. Essa é a Gisele que estava com ela aí almoçando e tal. É assim. Ontem, é muito legal, porque fica gente na casa dela. Eu tive o privilégio de entrevistar a Gisele, né, professora? A senhora me levou e eu tive esse privilégio de entrevistar. E a escolta dela. Então, na casa dela, em todos os lugares, porque a cabeça dela está prêmio. Sim, sim. São mulheres que não querem estar dentro desse padrão. E ontem eu descobri uma coisa muito interessante sobre a Gisele. A mãe dela é negra. Olha que coisa bacana. Né? E o pai dela branco, aquele branco homo. Pois né? Daí que é quando ela coloca essa trança, né? Um resgate dessa ancestralidade. Da ancestralidade, né? Coisa interessante. Mas ela disse que ela não tem espaço, não tem lugar, porque ela não herdou nada da mãe. Nada. Acredito. Ela falou, eu até pergunto se eu sou adotada, porque normalmente as mulheres. Professora, eu queria aproveitar que a senhora trouxe essa questão da alteridade, né? Que a senhora está estudando tanto, e perguntar assim, porque de uma certa forma, o racismo, né? Ele é uma forma de negar a alteridade. Porque quando ele institui a discriminação, o desprezo, o ódio, a aniquilação, o que é que sobra disso? Sobra você numa identidade subalternizada. Sobra você tendo que se contentar com a vida que vier. Sobra você ter que viver a vida esperneando e não ter tempo para fazer essas coisas legais da vida. Beijar na boca, namorar. As pessoas dizem, nossa, você vive com raiva. Não é que eu vivo com raiva. Eles falam isso, né, dos ativistas, né? A gente que é ativista, a gente ouve isso. A mulher preta é horrível. Eu me lembro que a Giovanna Ekebank, com muita propriedade, com muita razão, partiu para cima de uma portuguesa por causa dos filhos dela, e o Brasil inteiro ficou falando que era maravilhoso, que era isso mesmo que ela tinha que fazer, que não basta dizer que não é racista, que tem que ser antirracista, bababá. 20 dias depois, um garotinho negro sofreu toda sorte de maus tratos, de tortura e maus tratos, numa escola que na educação infantil cobra R$6 mil, né? Então não é uma escola qualquer. Toda sorte de maus tratos,
E as pessoas disseram, é brincadeira. As professoras, as coordenadoras pedagógicas, as diretoras, isso não é brincadeira, as crianças brincam assim. Então, para você ter a sua voz validada, para você ter as suas reivindicações validadas, você precisa que alguém, que uma mulher branca venha e diga, olha, agora é legal, agora é bacana. Eu vou assumir pelos próximos 2 anos, né, a coordenação da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, junto com 2 amigas sensacionais. A Juliana, que é aí da UFRJ. Parabéns, hein? Juliana Arruda. É a Juliana Arruda. Juliana Arruda, potentíssima. E a Sueli Custódio, que é apenas do ITA. Só Apenas. isso. E eu que sou aqui, né? A Universidade Federal de aqui. E aí, a resistência de Rondônia. Mas aí a senhora falando sobre isso, né, do jeito que a senhora fala, a gente vê que o racismo não é uma coisa aleatória. É um veículo político mesmo, de dominação. E uma coisa sensacional, né? São 2 mulheres pretas e uma mulher branca. Primeira vez. Isso é histórico. A partir da semana que vem, a gente vai começar a colocar os caras. Agora, olha que coisa. 3 cientistas assumindo a coordenação virou um fato histórico. Por quê? Porque não é comum. Exatamente. Não é comum. E tem um recorte de gênero aí, né? É uma coisa, no meu entendimento, o fato da gente ter comemorado tanto e de ter sido uma escolha das colegas é sensacional. Agora, é um ponto de flexão e inflexão, porque, veja, já era para estar. Nós somos 56% da população brasileira. Isso era para estar normalizado em todos os espaços. Era para ter, de cada 3 juízes, 2 era para ser negro ou negras. De cada, sei lá, o que mais que tem aí, desses negócios de espaço? A promotoria, não foi que a Gisele disse? Que não tem uma mulher... Procuradoria da República. Não tem uma mulher negra. Ela falou, nós temos até procuradores negros. Mas procuradora, mulher negra, nenhuma no Brasil inteiro. Olha que coisa, gente. No Brasil inteiro. Eu escutei isso. Isso está gravado lá na entrevista que a Gisele fez comigo. No Brasil inteiro. Inclusive, a Gisele falou que elas têm um projeto de ensino, de estudo, para que haja no futuro mulheres pretas ocupando esse espaço. Você não ter uma procuradora preta é terrível. Agora, a Procuradora da República. A Procuradora Federal tem. Sim, a Procuradora da República, que é o topo da cadeia alimentar, não tem. Não tem, né? E isso é muito grave. Isso é muito grave. Uma pergunta. Posso fazer. O que acontece? Eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, porque a gente tem muita gente assistindo a gente, né, que internet, você sabe, coloca e aí sabe-se lá onde vai parar, né? Uhum. E aí o que acontece? Eu vou tentar ir para um lugar que eu vou me despir de todos esses academicismo, laboratório e pesquisador e tudo mais, né? Porque eu faço parte lá também do Legessex, do Grupo Áfricas também, né? Enfim, de doutorando em História na UERJ. Muitas das vezes isso atrapalha até assim, o diálogo com os espaços que a gente frequenta. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Se eu me despindo desse... indo para esse lugar e me despindo disso, poxa, mas olha só, eu não sou racista, porque eu tenho... O meu amigo é preto, meu melhor amigo é preto. E eu não sou racista. E aí, professora, como é que a gente maneja isso? Como é que a gente lida com esses determinados tipos de fala que a gente encontra no Brasil, que a gente sabe que, historicamente, a gente não teve uma política de inserção social dos negros, principalmente quando você vem ali de longa duração, quando sai da República, né?
quando você sai da República Brasileira, que a gente ainda não proclamou, não é? Você não tem nenhuma espécie de política pública que insere o negro enquanto digno, não é? Digno de vestes, digno de moradia, digno de um salário, enfim, né? De condições, né? Digno de condições. Então, quer dizer, essa expressão, quer dizer, eu não sou racista porque o meu amigo é preto, ou eu não sou racista porque a minha mãe é preta. Como é que a gente faz? O que a gente faz? Ronald, eu lido de duas maneiras, no deboche e na porrada. Depende do interlocutor, né? Pediu para sair a doutora, é ativista, tá aí. Ó. É assim, ó. Quando a pessoa me diz assim, não, eu não sou racista porque eu tenho até um amigo negro, né? Eu pergunto, e onde o seu amigo negro trabalha? Né? E fico esperando a resposta. Normalmente a pessoa prancha. Ele trabalha no mesmo lugar que você? Porque a gente transita por uns... Eu transito por todos os espaços, né? Mas, assim, até para que eu consiga avançar nas pautas que eu preciso, eu transito por alguns espaços de poder. Que as pessoas adoram falar isso para mim. Gente, não, aqui não tem racismo. Eu tenho amigos negros. Eu digo, tá, que bom. Eu acho maravilhoso ter amigos negros. Eu queria ter uns crush negro, bem negrão, que nem aqueles do Senegal, né? Eu sempre digo isso. Agora, aonde é que trabalham esses seus amigos negros? O que eles fazem? O que eles sonham? Como é que as crianças deles vivem? Onde eles moram? Dependendo da resposta que a pessoa me dá, eu já digo para ela, você não só é racista, como você contribui para que o racismo não mude. Essa é a parte debochada. Agora, quando eu tô pau da vida mesmo, que é na porrada, eu mostro as estatísticas. Você ia falar alguma coisa? Não, não. Tá falando comigo? Ah, tá. Aí é na porrada, porque assim, aí eu digo, olha, então, que legal que você não é racista, que a sua mãe é preta, né? Sua mãe mora onde? Você sabia que de cada 10 mulheres que morrem por feminicídio, 7 são pretas? Você sabia que de cada 10 mulheres encarceradas, 6,9 são pretas, ou seja, 7 são pretas? E eu vou dando. Você sabe que de cada 10 crianças que abandonam a escola, 8 são pretas? E por que elas abandonam? Porque elas não querem estudar? Porque elas não têm competência cognitiva para estar... Não, porque elas são invisibilizadas, porque elas não levam a bolsa da professora, porque a cultura delas não é valorizada. E aí você vem dizer para mim que você não é racista porque você tem até um amigo preto, mas o seu amigo preto é garçom, o seu amigo preto é... Nada contra os garçons, aliás, eu amo garçom, principalmente quando eles me tratam bem. Aliás, vou falar isso, vou te contar. Olha, sábado eu fui jantar com a Gisele, que ela resolveu pagar meu jantar de aniversário, porque ela vai para a terra indígena. Né? E aí o que aconteceu? O garçom não estava me atendendo. Olha como a coisa é tão naturalizada. E ele parou de me atender porque chegou uma pessoa importante, entre aspas, e branca, com a sua mulher branca, que não podia esperar para ser atendido. Melhor, não queria esperar. Ele simplesmente me largou com o cardápio na mão, a cara de bolinha, e aí eu pensei assim, bom, eu não vou estragar o jantar tão agradável com os meus amigos, etc. e tal, então vou deixar para lá. Só que a Gisele não deixou. E isso que é preciso ser feito. Ela levantou-se, com a autoridade dela, de procuradora que combate qualquer tipo de preconceito, porque lida, inclusive, com os povos originários, e foi falar com ele. E disse assim para ele, baixo, que ele é educado, ao contrário de mim, você volte imediatamente, termine de atender a doutora, e depois você vem atender essa pessoa aqui. E apontou para o fulano. Ele deu mel. O Júlio, ele disse, eu estava de costas, eu não vi. Veja, eu não quis causar, mas a Gisele foi lá e causou. E isso é preciso ser feito.
É preciso que as pessoas se incomodem, não só a gente, mas os nossos amigos de verdade brancos. Que digam, a senhora trazer isso é muito importante dentro da psicanálise. É preciso que os outros se incomodem com isso. Sim. É preciso que uma diretora de escola questione os seus professores, porque nunca uma menina negra leva a bolsa da professora. Ou menino. Pode também. Leva a bolsa da... Aliás, eu acho chique. Ronald é tão chique, aquele homem que pega a bolsa da mulher e leva, né? Vai passear com a mulher e leva a bolsa. Eu acho maravilhoso. Isso é uma coisa assim, é um carinho, porque bolsa de mulher, você sabe, né? Tem a casa inteira. Eu até brinco aqui, professor, que eu falo, quando eu compro minha roupa, eu já compro combinando com a bolsa. Tem que ser. Então, Ronald, é assim que tem que se lidar, sabe? Você não pode deixar as coisas assim, tá tudo bem, não, tá tudo bem. As mulheres negras serem solitárias, tá tudo bem. As mulheres negras se conformarem, tá tudo... Não tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Quando eu tinha 18 anos, os dinossauros ainda andavam na Terra, aquelas coisas assim, né? Aí, a professora Tereza Janu Santos... ainda não chegou, né, professora? Não, queria tanto que acendessem essa luz aí. Poxa. Eu acho que ela não fica melhor que isso, não, porque ela está toda acesa. Eu estou escurinha, mais escurinha do que eu sou. O espaço aí, não tô conseguindo ver aquela potência toda que as pessoas precisam ver, aquele coque que ela coloca, os eu brincos. Coloquei Eu sei que a senhora tá. Poxa. Eu vou tentar daqui a pouco ir lá para lá. Quando ele chegar, eu vou tentar ir lá na cozinha. Quem sabe? Gente, Janu, para quem não sabe, Janu, que a gente fala com toda intimidade assim, só foi o reitor da Universidade Federal de Rondônia, tá? Só foi o reitor só. Mas também é assim um fenômeno na cozinha. Um fenômeno na cozinha. O melhor. Eu tive o privilégio, né? A professora Rosângela falou assim: Jara, eu não te levei no restaurante, porque eu vou te levar no melhor lugar de Rondônia. E realmente, olha, eu tô com saudade da comida do Janu. Não, maravilhoso. Ronald, foi a primeira vez que eu comi um pirarucu. Pensa! Com banana. Já comeu, Ronald? Com banana. Já comeu pirarucu? Já comeu? Já? Já. Você já comeu pirarucu a casaca? Não, esse na banana? Professor, foi na banana, né? Pirarucu a casaca. Na banana. Nós comemos na banana. A casaca nós não comemos, não. O a casaca dá muito trabalho para fazer e você ficou pouco tempo aqui, não dava... Esse é o Janu, tá, gente? Quando ela fala Janu, é esse. Só foi o reitor da Universidade Federal de Rondônia. Meu amigo querido, meu beijo mestre, pro Janu, meu chefe. querido, beijo. A hora que ele chegar, eu deixo ele aparecer. Tá bom. Então é isso, sabe, Ronald? A Tereza Santos disse assim para mim, a professora Tereza Santos é uma referência. É a primeira mulher que eu conheço, tirando a minha avó, obviamente, que é uma potência, mas que ocupa um espaço de poder e que não tem medo de falar as coisas. Ela fala. Ela fala, eu faço isso. Gente, eu lamento que vocês não gostem, mas eu tenho que falar as coisas. A semana passada, na Conferência da Igualdade Racial, eu falei, gente, depois que vocês chegam, ocupam espaço de poder, vocês esquecem da base. Esse é o nosso grande erro, né? E aí eu comecei a jogar umas coisas na cara, inclusive do rapaz que era da Secretaria da Mulher, o tal do Vitor, que ocupa hoje o lugar que já foi ocupado para aquele moço que pensa que é branco, sabe? Na Fundação Palmares. E é um menino até legal, sabe? Um tal de Vitor. Mas eu falei, querido, o diagnóstico nós já temos. Nós queremos saber o que nós fazemos com isso agora. Mas voltando para a Tereza Santos, ela me disse assim, Rosângela, eu tenho uma boa notícia para te dar e uma péssima notícia. Você é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Se com 18 anos você já é essa potência, eu fico imaginando quando você tiver 30. Eu fiquei muito agradecida e tudo isso. Aí ela disse, e a má notícia é que muito provavelmente você vai chegar no final da sua vida sozinha. Por quê? Para cada ano que você estudar, diminui em 10% as chances de você chegar ao final da vida com um companheiro. Por vários motivos. Por vários motivos. Eu passei os últimos 26 anos da minha vida, mais que isso agora, 34, 35, estudando. Eu já estou no débito, já estou lá no negativo lá, da professora Tereza Santos. Então,
eu tenho me preparado efetivamente para me entender enquanto mulher idosa, né, da terceira idade, que serei daqui a pouco, totalmente fora do padrão e sozinha. Então, você vai criando estratégias para você não perder a sua humanidade. Por quê? A sua feminilidade, o seu lado de mulher. De vez em quando, eu tenho que parar e dizer, Rosângela, além de ser brava para chuchu, de ser ativista, você também é uma mulher. De vez em quando, é legal esse negócio de ter um namorado, um corpo sobre a cama, uns negócios desses que é para reconectar algumas coisas que são importantes, né? Porque, para nós, Jairo e Ronald, é dito assim, ou uma coisa ou outra coisa. As duas coisas não vai dar. Ou você é bem-sucedida, ou você tem marido, né? Namorado, afeto. E eu quero as duas coisas, porque eu acho que eu mereço as duas coisas. Nem sempre consigo, né? A gente não pode ter tudo o que quer. Mas, enfim, é isso. Faz mais pergunta. Eu gostei dessa. Tem um monte, porque aqui eu estou pensando aqui em várias. Quando você está falando, inclusive a gente tem até pergunta também no chat, né, ô Jário? Sim, tem algumas aqui. Tem algumas aqui no chat. Enquanto você vai pegando aí, Jário. Mas daqui a pouco a gente começa, quando for 9 horas, a gente começa com as perguntas no chat. Eu já estou marcando, dá tempo de algumas pessoas colocarem mais perguntas aqui. Tá, antes da gente continuar, professora, eu quero avisar também que a lista vai ser passada daqui a pouco, tá bom? Isso. Vai ser passada daqui a pouco. A lista de presença, isso. A lista de professor, presença. Preste atenção na hora de... Vamos melhorando. Vamos ver se a gente melhora aqui, ó. Vamos mudar de lugar. Ah, tá começando a melhorar. Melhorou um pouquinho? Já deu para ver, já melhorou. Estou embaixo da luz, literalmente. Professora, a senhora estava falando aí e eu me lembrei de um livro que eu vi na sua biblioteca, que é o Quarto de Despejo, né? Tá lá bem destacado na sua biblioteca. E nessa questão, né, que ela traz, ela fala sobre, né, a Carolina de Jesus, ela fala exatamente sobre a literatura de testemunho, né? E a senhora é uma dessas. Porque a senhora, para quem não sabe também, a doutora Rosângela é pedagoga, né? Da área de educação. Aliás, é da área de educação. Eu sou professora de português. Ela é da área de educação e é curriculista. Eu acho isso. Eu gostei demais dessa sua fala para mim, né, Jair? Eu sou curriculista. E como é importante essa questão da literatura de testemunho. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. Então, na verdade, o que você chama de literatura de testemunho, nós, da educação, da pesquisa em educação, chamamos de autoetnografia, né? Que eu penso que é a metodologia mais adequada para debater as mulheres negras, porque é sempre a partir das nossas experiências de existência com resistência. Você pega a própria Carolina de Jesus, os 2 livros emblemáticos dela, tanto Quarto de Despejo quanto Quarto de Alvenaria, ela está ali dando depoimentos sobre os seus processos de entendimento sobre quem ela é e quem ela precisa ser, para manter os filhos dela protegidos, para manter os filhos dela alimentados e para manter, principalmente, que eu acho mais importante, os filhos dela esperançados, cheios de esperança de que vai mudar alguma coisa em relação a esse país extremamente racista que nós vivemos. O Brasil, além de ser um país extremamente racista, é um país extremamente cruel. Porque o racismo que a gente tem aqui é aquele racismo disfarçado de camaradagem, né? É camaradagem até a página 2. É camaradagem desde que você não queira ocupar o espaço do meu filho no curso de medicina. É camaradagem desde que você saiba o seu lugar, que é na cozinha. Só que não. E aí o que acontece? A partir dos anos de 2003, 2004, e vamos ser mais assim específico, logo após
que começa esse debate sobre a importância de ter cotas, vai ter cotas, não vai ter cotas, o que acontece é que um grupo de jovens, a juventude negra, começou a chegar nos espaços e começou a impor o que você chama de literatura de depoimento e eu chamo de autoetnografia, que é aquela história de nada sobre nós sem nós. É preciso conhecer o chão que eu piso para você poder falar sobre ele. É preciso entender por que eu calço um sapato e não calço outro, para você poder falar de beleza do sapato que eu uso ou não. Então, assim, eu, Rosângela, entendo que a autoetnografia é a metodologia mais indicada, tanto que eu boto autoetnografia em tudo. Inclusive, me cobrou no meu trabalho. Né? Inclusive, me cobrou no meu trabalho, viu, Ronald? Exatamente. As nossas experiências são muito ricas para a gente não compartilhar. É preciso que a gente fortaleça quem está vindo atrás. Quando eu sento com a Duda e digo, o que você está passando, eu já passei, depois de mim, outras passaram, você está passando e vai passar, e daqui a pouco a Sofia vai estar passando também. Porque é isso que eles queriam destinado para nós. E nós dissemos, não vai ser assim. Então, o feminismo negro, a autoetnografia, a interseccionalidade para nós, ela tem uma importância, Jairo. Quando a Carolina, por exemplo, ela diz assim, em quarto de alvenaria, as pessoas diziam que eu tive sorte. Mas eu nunca tive sorte. O que eu tive mesmo é a ousadia de dizer, eu não serei a pessoa que vocês querem que eu seja. Eu vou ser quem eu quiser. Vocês podem não me querer aqui, mas essa casa é minha. E eu vou ficar aqui. Então, assim, ninguém vai brincar com os meus filhos, eu vou brincar com os meus filhos. E vou dizer para eles. Vou prepará-los para entender por que ninguém quer brincar com eles. Então, são questões fundamentais. Quando você pega, por exemplo, um livro como o do Machado de Assis, que não foi feito para isso, né? E você começa a desenrolar as mulheres de Machado de Assis, você vê que elas são, principalmente as vilãs, tremendamente resilientes, tremendamente inteligentes e se recusam a estar no lugar, né, que querem colocá-las. A literatura... Eu vou falar uma coisa agora, os meus colegas da língua portuguesa todos vão me atacar. Amanhã eu vou estar cheio de haters na minha página, mas tudo bem. O romantismo, no meu entendimento, é a literatura mais racista que existe. Porque ela bota a mulher negra num lugar de vilã. Ela mostra lá, por exemplo, vamos pegar a que eu mais gosto, que é a Rosa, de Escravizaura. No meu entendimento, a dona de Escravizaura é a Rosa, nunca foi a Isaura. Né? Tanto que eu escrevi um monólogo. Não sei se eu te mandei já. Mandei? Não, né? Vou te mandar. Não, eu gostaria de ler. Vou te mandar o monólogo que eu escrevi. Porque, assim, é muito fácil você ser boa, comendo bem, comendo carne mole, bebendo leite gordo, tendo vestido, tocando piano, aprendendo francês, viajando, nananã, e sendo tratada como uma C.A. Difícil é você não ter raiva passando o que a gente passa todos os dias. Difícil é você, para ter uma comida melhor, ter que sacrificar os seus quereres, professora, os seus desejos, a sua vontade. Com essa sua fala, eu quero fazer um cruzamento dessa sua fala com aquela narrativa da adolescente lá no espaço socioeducativo, quando ela fala, né? Para comer um doce, eu tinha que sentar no colo de alguém. Sim, é horrível. E um corpo negro, era uma menina, é um corpo negro. Um corpo negro. Então, veja, os corpos negros, para eles terem um pouquinho de conforto, eles têm sempre que estar se humilhando, que está sufocando seus quereres. Eu não sei se tem uma explicação psicanalítica, mas tem uma explicação raivítica, que é assim. Fica muito fácil para um escritor branco, como é o Bernardo Guimarães, por exemplo, filho de fazendeiro,
que nunca viveu essas coisas, ele não pode falar disso. Ele não pode falar de mulher preta. Ele nem preto é. Ele não consegue. Então, a narrativa ela tem que ser desconstruída e tem que mostrar como a Rosa seria se as oportunidades fossem iguais. Então, a literatura ela é uma ferramenta importantíssima para desconstruir e para construir. Eu vou orientar um trabalho que é de uma universidade no Nordeste. No Nordeste tem gente corajosa pra caramba, que é justamente desconstruindo, né, essa coisa das mocinhas da literatura romântica e dando às mulheres pretas, como a Rosa de Escravizaura, como a Capitu, como a Rita, né, da Cartomante, todas as mulheres negras ou mestiças, o lugar que lhes cabe de protagonista, de gente que toma para si o direito de contar a sua própria história. Por quê? Quando eu for contar a minha história, eu nunca vou me contar como uma vilã. Os meus alunos, talvez. Capitu, coitada, sofre até hoje. Gente, a Capitu mais ou menos, né? Porque hoje se você for sabe, olhar fez bem ou não o fez? Casmurro, tem umas partes lá que são sensacionais, que eu acho que o Machado, eu não sei, ele tem uns lances assim de sair do corpo, só pode ser. Quando ele fala, por exemplo, que a Capitu era uma mulher que gostava de beijar de olho aberto, e aí ele vai colocando um monte de narrativas extremamente sensuais. Sabe aquela coisa? Sensual sem ser vulgar, aquela coisa assim. Coisa bem erótica, eu acho que né, sensacional. Os abraços, quando ele fala dos abraços, que as mulheres abraçavam de maneira casta, assim. Eu gosto do pentear os cabelos. Inteira. Né? Ela pega e abraça, e fica segurando, e aperta. Ele achava sensacional, o Bentinho achava isso sensacional. E o Machado de Assis também. Eu gosto da experiência do Bentinho penteando o cabelo dela. Gente, é muito sexy isso. Então, veja, agora, não era essa a intenção. A Rita Baiana, gente, a Rita Baiana, sensacional quando esqueci o nome do autor, que ele coloca na boca dela o seguinte: ninguém mais vai ser meu dono. Eu não quero ter dono. Eu gosto demais. Eu gosto demais. Beber cachaça. É o cortiço, né, professora? O cortiço. É o cortiço. É o cortiço, é o Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo, exatamente. Isso, Aloysio de Azevedo. É sensacional. A Rita Baiana, ela é sensacional. Eu falava do cortiço essa semana. Porque as mulheres pretas dizem: exatamente. Meu corpo, minhas regras, não sei o que lá. As meninas como a Duda dizem: não, tô afim de você, tô afim de outra coisa hoje, tô afim de dormir. Isso é maravilhoso, mas isso só foi possível porque uma geração vem desde a década de 1960 abrindo brechinhas aqui, ali, e vai passando. Começa, sei lá com quem, começa lá na Teresa de Benguela no século XVI, XVII, sei lá, não me lembro mais agora, e vem vindo. Gente, a Teresa de Benguela, ela deu uma importância para o quilombo de Quariterê que nenhum quilombo teve, nem Palmares, tá? Ela experimenta o conselho paritário, ela forma a primeira escola, ela diz que os homens administram para os seus grupos. O grupo dos lanceiros, o grupo dos agricultores, o grupo e as mulheres para o coletivo, pensando em como é que o coletivo vai avançar e que, por isso, precisa ser paritário, porque precisa ter esse equilíbrio. Gente, isso é sensacional, né? E ela faz isso no século XVIII. Então, isso é necessário que as nossas meninas saibam, né? Olha lá, 18, viu? Acertei, viu, Manuela? Muito obrigada. Então, veja, Teresa de Benguela é uma potência, mas quem que passa para a história como a grande liderança das pessoas escravizadas, o grande mártir, etc. e tal? Zumbi. Homem. Que, na verdade, também tinha o seu quilombão, o seu conselho paritário, né? Aquatune, Dandara, que eram pessoas que iam soprando as coisas, porque os homens, de vez em quando, precisam
você sopre nos ouvidos deles, né? Então, porque os homens escrevem a história, né? A senhora E está aí muito eu vou lá gentil com a com os Sueli homens, Carneiro. doutora Rosângela. A senhora está Hã? muito gentil com os homens hoje, hein? A Eu senhora acho não... que ela tá. Eu acho que É, ela está muito tá gentil. leve. Ela tá É que eu pegando tô leve querendo desse arrumar um jeito. crush. Fiquei Então, pensando assim... aqui, professora. Fiquei Ah, pensando assim, por falar nisso, né? Sobre todas essas questões, gênero e sexismo, sexualidade e tal. Existe um imaginário que talvez a literatura tivesse reforçado aí por conta justamente da sociedade racista, que é justamente os membros do homem preto, né? Ou então o pênis do homem preto serem avantajados, né? Quer dizer, ou seja, tem um imaginário aí muito forte, né? E eu estou falando bem a nível do senso comum, né? Que a gente tem um xiste, uma brincadeira, uma piada com isso, né? De que o negro ele é mais avantajado que o branco, né? Quer dizer, ele coloca num lugar sexualizado, né? A negra mais quente, né? Mais A sensual, negra mulher mais negra. quente. E eu fiquei pensando o quanto essas literaturas, né, reforçaram esse imaginário também, né? Isso que eu fiquei pensando quando você estava falando sobre muito. tudo isso. E é uma coisa muito interessante. É legal você trazer isso, sabe, Ronald? Porque assim, ó, por que se tem tanto ódio da bicha preta, da mulher trans negra? Porque na cabeça dos transfóbicos, na cabeça dos homofóbicos, na cabeça dessa gente que não tem cabeça, né? Essa pessoa está abrindo mão do único privilégio que lhe foi concedido: nascer com pênis. Ser biologicamente, se é que se pode dizer assim, não sei, homem. Então, o ódio que essas pessoas têm, tanto que assim, você vai perceber, eu não tenho lugar para falar isso, mas assim, eu tenho lido muito para poder ajudar as pessoas que me são caras, meus alunos, minhas alunas, enfim, a questão do gênero e sexualidade, né? E aí o que a gente percebe, né, do pensamento, né, da... Ai, a Sam olha, gente, a Sam é maravilhosa, olha, Eu minha coloquei ela aluna. aqui porque ela Desculpa, hein, tinha que gente? aparecer. Desculpa, gente. É o secto, tá, gente? É o secto da doutora Rosângela. Né? Duda, Sensacional. Sâmia. E aí, assim, o que a gente percebe é que é assim, Ronald, os homens negros que vão ser desobedientes à norma de gênero, eles têm que ser o pintudo, né? O super trans, nananã, tem que ser o cara, né? Aquele cara que chega na academia e aqueles músculos, não pode ser a afeminada, sei lá como é que se fala, enfim. Não pode. Como assim? Não é isso que nós queremos, né? Porque a identidade feminina, né? A doçura, a leveza, não é permitido. Existe um imaginário de que não, é o gostoso só é o gostoso, mas não sabe abraçar, não sabe, que é bobagem. Tudo bobagem. Tudo bobagem. Eu, particularmente, não tenho muito know-how para falar. Até gostaria de ter, sabe? Ter, assim, mais rodada do que nota de R$ 2 em feira de domingo, final de feira de domingo. Queria. Eu não tenho muita propriedade, mas, assim, tudo isso é muito mais mito. Da mesma maneira como existe um mito da democracia racial, né? Eu acho que existe um mito também da hipersexualização da raça negra. E aí, isso tira também a humanidade. Isso também é uma maneira de tirar a humanidade, de desumanizar a pessoa. É como se a pessoa não pudesse sentir. Ela só tem que ser uma máquina de produzir prazer, né? E não sentir.
Porque existem outras coisas que são interessantes também. Beijar na boca é uma coisa maravilhosa. E não precisa de outra parte que não seja a boca. Né? Professor, a gente já está indo para o final, viu, Ronald? Já? Credo! Que coisa horrível! Tem umas perguntas aqui interessantes. Não quero mais fazer com você. Pronto. Professor, a senhora agora umas coisas inteligentes. Eu só falei coisa que não era inteligente. Agora eu vou falar. Poxa, aí cortou, tá vendo, professora? Eu tô vendo. Isso aí é com você, viu? É perseguição com você. É pessoal. Eu não queria dizer nada, não. Mas eu, né? Olha só, Ronald, mas olha, a semana que vem eu estarei no Rio de Janeiro, né? E a gente pode marcar uma conversa. Com certeza. Você paga a minha cerveja. Com certeza. E aí a gente fica conversando até a hora que você quiser. E a gente não convida o Jairo. Olha aí. Eu já ia falar que era para fazer essa reunião na minha casa. Você mora longe. A cerveja vinha por minha conta. Ou eu moro pertinho da Rural. Hã? Eu moro pertinho da Rural. Aqui, ó. Cerveja vinha por minha conta. Você não mora em Nova Iguaçu? Sim, mas perto da Rural. Eu moro na zona rural, professor. Eu sou periférico. Eu também. Quem mora na zona sul é o Ronald. Ronald é burguês. Não. O burguês do interior. O Ronald mora em Nova Friburgo. Eu tô na região serrana. É chique. Região serrana é chique. O cara bebe vinho com graus, a 5 graus. Temperatura lá é outro nível. É outro nível. Olha, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu e o Jairo, além de estudar pra caramba, de trabalhar pra caramba, a gente tomou uns vinhos bons, não foi, Jairo? Muito vinho bom. Tirei uns da minha adega, especialmente pro Jairo. Eu sequei a adega dela. Ô, Ronald, era uma garrafa por dia, Ronald. 2 garrafas. Com certeza. Uma delícia. Mas assim, eu acho que o vinho fica muito melhor quando a gente está num papo bom. Aí essa é a família das palavras, entendeu? A comida... Ô, Ronald, eu tinha dois ali. Um reitor cozinhando, o anfitrião, o reitor, entende? E a doutora Rosângela. Haja vinho. Vai uma adega inteira. Vinho. Sim, haja mas, vinho. Assim, ele fala de mim, mas, na verdade, o dia que ele foi dormir mais tarde, que ele ficou até 4 horas da manhã, não era comigo que ele estava, quero dizer, era com meu filho e meu sobrinho. Olha Na aqui, minha janela, eu fiquei só escutando as conversas. Chegou uma hora que eu capotei e eles ficaram lá. Tá aqui, ó. Tô com o livro na mão aqui. Amazônia, Território e Educação, Migrações e Políticas Públicas. Tá aqui os autores aqui, ó. Esse foi o primeiro que nós lançamos. Tá aqui. José Januário de Oliveira e Rosângela Aparecida Hilário. Fala um pouquinho desse livro pra gente. Isso. Então, esse livro... O meu é autografado, tá? Só para mostrar para vocês. Vou levar para você, Ronald. Vou levar. Aí, pronto. Tirou minha graça. Esse livro foi o primeiro que nós organizamos, porque não dá para falar de políticas públicas para a inclusão, sobretudo educacional, sem lembrar que a gente está num espaço que é um espaço de disputa, que é a Amazônia Meridional. Acho que é assim que se chama. E aí, aqui é uma loucura, porque é o capital estrangeiro, o capital internacional, os garimpeiros, as pessoas que... Gente, até o bioma, né, as plantas, tinha um laboratório francês que vinha aqui, queria patentear as plantas. Gente, isso é uma coisa de louco. Tem um olhinho aqui, que eu esqueci o nome agora, copaíba, que é uma planta, que é um olhinho de uma planta, que você passa nas dores, nas inflamações, e logo fica bom. Tinha um laboratório francês que queria patentear. Então, não dá para falar de educação, não dá para falar de políticas educacionais, sem lembrar do espaço-lugar. E a minha orientadora de doutorado, queridíssima, inclusive, ela faleceu em 2019, a professora Nídia Ponchuska, ela disse, quando se vai falar de educação, quando se vai falar de currículo, quando se vai falar de material didático, você tem que pensar, né, como Merleau-Ponty, território,
espaço-lugar. Porque o que serve no território de Rondônia, o que deveria servir, não serve para o Rio de Janeiro. Nós estamos falando de um outro espaço-lugar, de uma outra dinâmica. E esse livro é um pouco disso. Foi o primeiro texto que eu escrevi, inclusive. Deixa eu falar o primeiro texto, professor. Calma aí. Eu estou com ele aberto aqui, que eu ia falar exatamente sobre isso, Ronald. Escondam a Geni das crianças da escola de Porto Velho. Migrações, formação de professores, sexualidade e ideologia de gênero no currículo de educação básica. Dorme com esse barulho. Tu abre, esse é o artigo. Aliás, o Jonas disse, olha... A Jonas disse assim para mim, olha... muita coragem de escrever isso para Porto Velho. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse texto é maravilhoso, mas você precisa mudar esse título. Eu falei, não precisa, cara. Porque aqui, em Rondônia, eles não falam de pesquisas em gênero e sexualidade. Na escola, inclusive, eles falam de ideologia de gênero. Então, você tem que desconstruir esse conceito, né? Você tem que trabalhar com ele ao contrário. Mas, na verdade, o que me chamou a atenção para escrever esse texto, que eu escrevi, se eu não me engano, junto com o professor Januário. Januário, está aqui. Januário. Eu escrevi junto com o professor Januário. É que, assim, aconteceu uma coisa sensacional da década de 1980. Era um garimpo de cassiterita. Cassiterita é um metal muito valioso, muito caro. E esse metal veio uma empresa explorar por não sei quantos anos. E os garimpeiros são pessoas que não trazem as suas famílias. Eles vêm sozinhos para os espaços, né? E aí tem as prostitutas, enfim. E as mulheres trans, elas viviam dentro de um determinado garimpo aqui de Rondônia como as rainhas do garimpo. Dentro do garimpo. Né? Elas tinham casa, elas tinham TV a cores, elas viviam como as rainhas do garimpo mesmo. Elas davam festas, algumas, inclusive, se tornaram pessoas extremamente conhecidas anos depois, entraram para a alta sociedade e tudo. Só que, assim, dentro do garimpo, elas eram tratadas como rainhas. Fora do garimpo, como peste. Então, por exemplo, quando elas tinham que ir à cidade vizinha, né, que é Ariquemes, para comprar produtos, para comprar coisas para as suas casas, elas não andavam nem na mesma calçada que seus maridos. Mas não podiam, e é um pouco disso que a gente fala, não podiam, por exemplo, conversar com as pessoas. Não podiam olhar para um homem que chamasse a atenção delas, ou ela chamasse a atenção deles. Que elas chegavam em casa, eram castigadas, eram torturadas, etc. e tal. Então, assim, esse desequilíbrio entre o preconceito e o desejo é uma coisa muito doida. Então, a gente fala um pouco de imigração, né? De migração, na verdade, e do quanto a migração ajuda, de uma certa maneira, a ir tornando esses ambientes um pouco mais includentes e não, sabe? E o quanto as desobedientes à norma de gênero eram acolhidos dentro desses espaços, porque a mulher era, entre aspas, muito cara. Ter uma mulher era muito caro, porque você tem que dar segurança, você tem que promover um casamento, você tem que construir um espaço onde ela fique segura, você tem que impedir que outros homens se interessem por ela, nanana. E tudo isso a gente fala um pouco, então, do feminismo, né, do quanto essas mulheres começam a pautar uma agenda feminista, a gente fala um pouco de como elas começam esse debate essencial sobre o preconceito com os desobedientes da norma de gênero e sobre o quanto o território, espaço, lugar impacta as vivências dessas pessoas. A gente conseguiu escrever, depois o Januário escreveu sobre migração, que ele é especialista, né? E o quanto a migração foi mudando o desenho do povo de Rondônia, e assim sucessivamente. E tudo isso cruzado com as políticas públicas que foram sendo desenvolvidas a partir da segunda metade da década de 1980.
Eu, particularmente, é um livro que eu tive muita alegria. Foi o meu primeiro que eu organizei, então a gente tem um carinho especial. E eu acho que são textos que outra pessoa não teria coragem, porque tem que ter coragem para fazer algumas coisas. E isso não nos falta. É um livro que vale muito a pena ser lido, eu acho, né? Eu tenho. Você já leu? Aqui, sim, estou lendo. Inclusive, o texto que a senhora escreve, que é o outro texto que a senhora escreveu, que é o Cores, Sabores, Sotaques e tal, que eu também gostei muito, que dialoga com aquilo que eu gosto, que é a comida. Tem uma parte dele que eu já tomei a liberdade de citar na minha dissertação. Faz aqui, muito bem. Me cite mesmo, que eu quero ser uma pessoa citada. Gente, eu tenho a honra de ter a doutora Rosângela na minha banca, dá licença. A minha banca de mestrado. Nem sei se pode falar isso, mas estou aqui falando. Pode, claro que pode. Deixa eu te falar, Ronald, eu respondi. Respondeu belíssimamente. Eu fiquei pensando quando você falou do Merleau-Ponty, né? Que é justamente território, espaço, lugar. Você me remeteu à construção de um corpo, né? E aí você pode capturar um corpo negro aí no conceito dele de corporeidade, né? É isso que faz corporeidade, né? Isso é muito interessante, muito interessante. A gente tem algumas perguntas, a gente tem 15 minutinhos, professor. Eu, por mim, ficava aqui a noite toda, mas a gente não pode. Mas né? Agora que você provocou ela com o conceito de corporeidade, que está na minha dissertação, né? Eu utilizo o Merleau-Ponty e o conceito de corporeidade. Eu também, na minha tese de doutoramento. Que coisa boa. E olha boa. que foi um negócio para falar, inclusive, de diferença e diversidade. Professora... Eu acho que a professora Nídia foi muito ousada, sabe? Ela topou tudo que eu fui propondo. Uma querida, eu sou muito grata a ela. Eu sou muito grato de ter a professora Jonas como minha orientadora e a professora Rosângela como, né, a professora que está ali na minha banca, também me orientando dentro da minha escrita. Gente, eu sou muito... dando bronca. Eu gosto das broncas que ela me dá, porque são broncas assertivas, né? Me orientam nessa luta, que é uma luta, eu sempre falo, eu tenho falado muito isso, professor, é uma luta justa, porque o que a gente está buscando é justiça social. Sim. Então é uma luta válida, é uma luta que a gente tem que estar presente. E aí eu falo enquanto psicanalista, que quando a senhora trouxe sobre a questão da clínica, como é que a psicanálise lidava com isso, eu me lembro aqui que é uma das coisas que eu tenho trazido bastante, né? Nas minhas falas, principalmente a partir do momento que eu conheci a senhora, a implicação que nós, enquanto psicanalistas, principalmente do lugar que a psicanalista nasce, que nasce no lugar burguês, nasce na Europa, nasce todo, né, dentro de todo um processo ali elitizado, glamorizado. Então, ela precisa passar por essas transformações sociais, por essas transformações culturais. Isso é um desafio também para o psicanalista aqui no Brasil. E aí, na clínica, essa sujeita, quando ela chega na clínica, quase sempre, professora, e eu falo isso a partir, né, da experiência de clínica, essas pessoas atravessadas pelo racismo, a maioria delas não chega com essa cena de forma clara para elas, essa cena do atravessamento do racismo de forma contundente, quase sempre a partir da desconfiança. Eu acho que eu passei, né? Essa cena sofrida, ela vem para a clínica numa narrativa hesitante, ambivalente. Já teve caso do sujeito até achar que ele estava exagerando. Não, eu acho que eu estava exagerando. Eu nem sei se isso era racismo. E aí, enquanto analista, e tem uma coisa, né, Ronald, que a gente trabalha muito, que é o silêncio do analista, mas há momento em que o silêncio do analista, ele na verdade, uma espécie de reafirmação dessa ideologia. E aí é quando eu falo, nesse momento, o analista não pode ficar em silêncio. Nesse momento, você tem que dizer, não, isso aí é racismo mesmo. Isso que você passou é racismo. Essa experiência que você está trazendo, né, por exemplo, né, como eu falei com a senhora, a experiência da minha filha na escola, que não entra porque o cabelo dela não está penteado. Gente, mas é o cabelo de uma mulher negra. E aí ela fala, não, mas meu cabelo está penteado. Não está no regulamento da escola, porque essa diretora é mulher branca. Isso gera um sofrimento que vai para a clínica. Se o analista não estiver, né, Ronald, com a escuta afinada
Com o discurso político, a cena analítica, em vez de oferecer continente para a transgressão, acolher a angústia, dar nome a essa angústia, para assim criar a possibilidade de significação, em vez disso, ele reafirma a ideologia racista hegemônica. Então, é sim importante para o analista dar nome, nomear essa coisa. É só um adendo que a sua falou sobre a clínica. Como você bem falou, Jairo, porque o que acontece? O silêncio, o silêncio na clínica ele é polimorfo, né? Isso. Então, o que acontece? Na clínica existem os silêncios que são terapêuticos, né? Mas existem os silêncios que eles mal colocados em determinados lugares, eles vão só reforçar a estrutura racista, né? A estrutura racista que o sujeito já traz consigo. Então, ainda que poxa, mas não tem solução. Não, mas, tem manejo. Tem o que você pode fazer com isso. Tem o que você... os caminhos que você pode destinar com isso, né? Então, quer dizer, existem silêncios que não são significantes da ausência, né? Os silêncios são significantes não da faz ausência. Continente, né, Ronald? É preciso fazer continente para denúncia. O silêncio não faz continente. Não faz continente, não é significante de ausência. Não é. O silêncio não é significante de ausência. Então, vamos colocar mais perguntas aí, Jairo, para a gente poder... Isso, já tem a pergunta aqui da Maria Socorro, professora. Professora, você se refere ao processo de desabolição quando fala de ter um negro presente que deveria se conformar pelo simples fato de já ter sido convidado. Olha, ela leu. Ótimo, ela leu. Sim, na verdade, eu parafraseei a Lélia Gonzalez num dos artigos mais geniais que eu já li na minha vida, que ela compara o processo de abolição da escravatura, que eu chamo de desabolição, né? Porque foi um processo pautado sem planejamento, sem educação, sem emprego e sem terras. Quer dizer, como é que você quer que uma pessoa se torne cidadã se ela não tem a base, né? Que é como se... Tem uma música sensacional, negro sem emprego, fica sem sossego, que é desse Brandão. Dona Ivone Lara, né? Dona Ivone Lara? Eu não sei, eu acho que é desse Brandão. Não, acho que é da Dona Ivone Lara. Um Ivone sorriso Lara, negro, um sorriso negro. E aí, é isso. Então, como é que você pauta uma abolição sem dar à pessoa a condição de assumir essa condição cidadã? E aí a Lélia compara isso a uma festa, né? Então, você já foi convidado para a festa. Você já tem que ficar feliz porque você foi convidado para a festa. Então, tem um monte de gente preta convidada para a festa, de gente branca, mas não pode falar, não pode se manifestar e não pode ficar muito na frente também, que é para não estragar o visual das fotos. Só que uma pessoa, num certo momento, vai lá e dizer, eu vou falar. E aí, alguém diz, pô, cara, você precisa falar? Já foi convidado, você já está na festa, você está bebendo, você está comendo. Então, é mais ou menos isso, né? Por exemplo, quando um juiz se manifesta com estranheza de estar rodeado só de pessoas brancas e as pessoas negras, como ele, estarem sempre na condição de réu, né? Na condição de vulnerabilidade. E aí os colegas dizem, cara, você já está aqui, não vamos pensar nisso não, vamos pensar em outra coisa, vamos pensar na nossa reunião do final de semana, vamos pensar onde que nós vamos passar as férias de meio de ano, né? As férias forenses. Então, essas questões, é um pouco disso que eu falo, né? Por exemplo, no meu departamento, eu fui durante muito tempo a única mulher negra. Agora tem um rapaz, mas eu não sei se ele acha que ele é negro. Porque também tem isso, né? A pessoa tem que se sentir, né? Tem que se sentir pertencendo. E aí as pessoas dizem, pô, Rosângela, você já está aqui, cara. Para que ficar criando esse tipo de confusão? Porque eu não posso estar sozinha. Porque sozinha eu vou sempre perder. Então é disso que eu estou falando, né? Eu nunca vou ter voz, eu nunca vou ter tranquilidade para propor nada, porque eu vou perder sempre, eu perco sempre. Eu queria colocar Bell Hooks.
no referencial teórico do mestrado em educação. Perdi, que era eu e um colega, branco, por sinal. Não, a Bell Hooks não é educação. Como a Bell Hooks não é educação? A Bell Hooks não é educação. Falando com isso. Eu não sei quem é. Ela já começa eu não sei quem é. Então, assim, é sobre isso, né? O processo de desabolição é essa festa que nós somos convidados, mas não podemos nos manifestar, não podemos escolher a roupa que vamos na festa, não podemos escolher o que vamos conversar, nem o que vamos beber, nada. Temos que ficar lá e já agradecer muito grato. São os garçons. Quando são, hein? Porque onde eu fui jantar sábado com a Gisele, nem os garçons eram pretos. Terrível. Até os garçons eram brancos. Outra pergunta, professora. Professor Gardunho, acho que Gardunho é de Manaus. Algumas intelectuais negras que conheço vivem relacionamentos interraciais. Essa possibilidade não é um caminho para fazer fissuras nas estruturas e reelaborar novas alternativas de representações? Ai, meu Deus. Isso aí é polêmico, lá vou eu. Olha, então, eu tenho várias amigas intelectuais em processo que são, sim, casadas com homens brancos, e o contrário também, homens negros casados com mulheres brancas, intelectuais incríveis, Milton Santos, a Benguele. O argumento deles é o seguinte: não tem mulher para dialogar comigo nos espaços por onde eu transito. E aí eu fico perguntando, que nem a Sojourner, né? Não serei uma mulher, né? Porque pelos espaços por onde eu vou, tem mulheres incríveis, negras, intelectuais, em processo, fenomenais, sozinhas. Então, sim, na minha opinião, isso causa não só fissura, para mim, um desconforto. É muito desconfortável falar disso, sabe? É como se... É aquilo que eu falei no começo, sabe, professor? Gardun, que nome diferente. É como se a gente tivesse que escolher, né? Ou você vai ser bem-sucedida, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista social, do reconhecimento, ou você vai ter alguém para trocar afeto, é como se fosse isso. Hoje eu descobri que até um jogador que eu tinha um carinho muito grande por ele e achava que ele era o bendito entre todos os jogadores, também tem lá suas confusões lá com mulheres brancas, né? Então, eu não sei. Olha, tem um advogado de São Paulo, vou falar isso publicamente, eu era super fã dele, seguia, nananã. Aí ele apareceu, acho que sábado, que era aniversário da namorada, com a namorada. Deixei de seguir. Tirei todos os posts que eu tinha copiado dele, porque foi uma grande decepção, porque é um cara que vai lá, fala em nome, fala da importância, minha preta. Cadê e apareceu com a sua loura, né? A preta dele é loura, né? Então, essas coisas realmente me desconfortam um pouco. E a sensação que eu tenho, não todas, né? A professora Valdênia Menegon, que vocês conhecem, né, Jair? Você conhece? Sim, claro. Ela é casada com um homem branco, mas que não promoveu nela esse afastamento, sabe? Esse apartamento das pautas raciais. Porque os caras se sentem desconfortáveis. Não vamos falar disso, né? Eu tenho alguns amigos, eu tenho até um amigo preto que é casado com uma mulher branca. Eu não sou uma pessoa preconceituosa, entendeu? Aliás, vários. Que elas começam a entender como é que é ser uma pessoa preta quando os filhos delas nascem. Porque eles são pretos. Eles nascem com aquelas características, ainda que tenham uma pele clara, né? Aí elas começam a entender do que é que a gente está falando. Então, tem esse ponto, que é um ponto interessante, mas, por outro lado, também tem o outro ponto, que não é nada interessante, que é a solidão da mulher negra, que vai redundar em um monte de fenômenos, enfim. Então, sim,
é um contrassenso. É assim. Professora, a gente vai fazer essa última pergunta, porque a gente já está em cima do nosso tempo. A gente queria fazer todas as perguntas que estão no chat e mais as que estão na minha cabeça. Inclusive as nossas. Manda para mim, aí eu respondo e vocês publicam. E a Vanessa Sozélia, que ela pergunta, nem se Socella, né? O que uma educadora branca pode fazer em prol dessa pauta? Que eu acho que aí a gente vai amarrar isso. Fazer essas amarrações todas aí de sexismo, racismo, feminismo negro. Ela tem... A primeira coisa é se colocar no seu lugar de privilégio, de mulher, né? De mulher branca, reconhecer e confrontar quem não permite que esses privilégios sejam transformados. Jairo, está um cheiro maravilhoso aqui, que eu não queria dizer isso para você, mas eu sou obrigada. Janu chegou, né? Chegou. Que sejam transformados em direitos estendidos para todas as pessoas, né? Então, o que uma educadora branca pode fazer? Pode exigir que na sua escola seja inserida história, literatura, memória, conversa, roda de conversa com mulheres negras, sobretudo nas periferias, que tem histórias fantásticas de resistência e resiliência. O que uma educadora branca pode fazer? Chamar a menina preta, dar voz para ela, empoderar uma menina preta, e sem ter que, sabe, agir de uma maneira forçada, tornando esses espaços naturais. Perguntar, mas escuta, por que aqui não tem mais professora preta? O que está acontecendo? Será que a gente, né, não estava na hora da gente pensar num concurso, num negócio? Por que esse livro aqui não traz um pouco mais de história? É isso, é questionar. É abrir mão dos seus privilégios para que todas as pessoas tenham direitos. Eu acho que é isso. A senhora falando aí, eu me lembrava exatamente da implicação da Bell Hooks, quando ela fala que somos todos feministas, ela também implica que somos todos antirracistas, né? É só implicar nesse aspecto mesmo. Como a senhora estava trazendo aí, é implicar mesmo. E é legal, professor, isso que a senhora fala sobre o lugar de fala, porque o lugar de fala não é falar sozinho. O lugar de fala é não roubar protagonismos, né? Sim, isso que é importante. Sim. E outra coisa, né? Falando em lugar de fala, que está uma polêmica muito grande. Muito, muito. Eu nem queria tocar nesse assunto, né? Que a Djamila vacila. Eu acho que isso é uma outra coisa importantíssima, né? Entender que quando eu tenho determinados comportamentos, eu estou atuando nesse mesmo lugar, né? Quando eu falo de uma dor que eu não sei qual é, mas que a gente sabe, pode pelo menos intuir como seja, porque somos mulheres negras e passamos por dores tão parecidas ou iguais, a mim causa desconforto. Eu ainda não me manifestei porque eu estou muito desconfortável. Eu também, professora. O pessoal falou muito da fala dela. Eu acho assim que, vindo de quem veio, e a representatividade que ela tem dentro do ativismo do feminismo negro, foi muito infeliz. Olha aqui, ó, ele está aqui. Está aí? Ele falou que ele está nu. Ele está com seios de fora. Eu acho que foi muito infeliz a fala, porque atinge toda a coletividade. Não atinge... Tá. Ele está terminando de fazer a janta. Pode avisar para ele que a inveja já passou para o lado de cá. Eu acho que a Djamila ela perdeu, né, o olhar no sentido da coletividade que ela representa. E isso atingiu toda a coletividade. Não é só uma fala dela, uma fala da coletividade. Professora, tem uma última pergunta que está no ar aí para a senhora responder. É do Marcelo Alves. O livro Migrações é no seu site. Livro. O site é de uma editora chamada Pedro e João. A senhora não vai trazer, não, professor, aqui para o Rio, alguns exemplares? Eu vou, mas assim, são poucos, né? São só os que estão comigo, na verdade, né? Já estão todos já direcionados para os amigos. Agora, eu tenho 3, na verdade. Um eu já prometi aqui para o Ronald.
Aí, Ronald. Estava aqui esperando, já ia cobrar já. Professora, eu vou fazer aqui as minhas considerações, que eu já vou me despedir do pessoal e de todo mundo que está acompanhando a jornada. Essa jornada vai ficar gravada no canal da Legesex. Eu agradeço lá a Rosângela, que colocou a lista de presença durante essa jornada que a gente está fazendo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com apoio e coordenação da professora Jonas Alves. Excelente, ela ficou aqui bem contente com essa jornada, bem contente também com a sua presença, viu, professora Rosângela? Mandou um beijo, viu, professora? Falou que não pôde vir. Ela é dando maravilhosa, aula. É minha fã e eu sou fã dela, então... Está em sala de aula agora, por isso que não pode estar aqui, mas lhe mandou um beijo. Não pode estar. Eu vou deixar aqui também um e-mail da jornada, né? III, que é o terceiro, né? Em romano minúsculo, III, jornadapsi@gmail.com. Bota no chat, Ronald, que eu coloco aqui no chat. Acho que eu não tenho acesso direto aqui, não. Não, mas bota no chat, que eu jogo aqui no chat privado. Tu botou aqui? Ah, já está aqui já. Isso, botei no privado aí. Isso, já está no chat já. Isso, @gmail.com. Esse é o contato que a gente tem, né, com os inscritos e não inscritos também da jornada, se tiver algum problema, enfim. E, Jairo, suas considerações, eu vou deixar por último a professora Rosângela. Professora Rosângela, muito obrigado, viu? Te agradeço enormemente, foi um aprendizado muito grande. Eu fiquei aqui só ruminando. Tá bom? Jairo, com você. Gente, estar com a professora Rosângela, para mim, é sempre um prazer indescritível. A professora Rosângela é dessas pessoas que vocês viram, né? Eu não podia deixar de abrir um evento como esse se não fosse, primeiro, pela importância do tema, né, da pauta, da gente falar sobre feminismos negros, da gente falar desse movimento. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, e isso tem se mostrado cada vez mais imprescindível dentro da nossa sociedade, principalmente uma sociedade ainda tão marcada pelo nazifascismo, pelo apagamento dos corpos negros, pelo epistemicídio, né, por tudo aquilo que é produzido também pelos intelectuais pretos e que também são apagados nas produções acadêmicas, nas produções intelectuais, como a professora Rosângela citou aqui, né? Uma universidade barrar Bell Hooks, porque a Bell Hooks não é educadora, quer dizer, não é educadora branca. A gente devia ter colocado a palavra branca ali. Bell Hooks não é educadora branca. Aí sim, aí justifica ser barrada dentro de um currículo, aliás, de um currículo que vai formar educadores. Isso aí também é outro absurdo. Para vocês verem que a nossa luta é uma luta necessária, é uma luta justa, e o objetivo de abrir uma jornada de psicanálise com esse tema é para mostrar para vocês a importância, enquanto psicanalista, de estar com essa pauta antirracista na clínica. Professora, eu só tenho a lhe agradecer pela grandeza, né? Gente, Rosângela está viajando amanhã. Eu nem falei isso. Rosângela está com as malas já todas prontas, né? Já está viajando amanhã, e mesmo assim ela se dispôs a estar conosco hoje aqui nesse evento. Ó, beijos e muito obrigado, professora. Tchau. Olha só, eu que vou terminar, né? Eu tô falando isso, tchau, a senhora que termina. Eu vou terminar. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito, né? Sempre é muito prazeroso, é sempre muito... me preenche muito estar com cada um e cada uma de vocês, é muito legal isso, me dá a sensação de que eu estou no caminho certo, né? Quero dizer que a gente tem que ter mais dessas conversas, mas todos juntos, em torno assim, de uma mesa com algumas cervejas, quem sabe, né? Para que a gente possa efetivamente se fortalecer e conhecer um pouquinho mais do feminismo negro e dos impactos do feminismo negro na construção de uma sociedade mais igualitária. Eu acho que é isso. Muito obrigada e até a próxima.